Olá! Nós vamos hoje continuar com a nossa série de vídeos sobre as Blue Zones, esses lugares do mundo onde as pessoas têm a maior longevidade. E muito mais do que isso, além de termos muitos centenários, esses lugares são lugares onde as pessoas alcançam uma vida longa e uma vida útil. Elas mantêm-se ativas, produtivas até um longo período da sua vida. Então vale a pena desvendar esses segredos, entender como podemos aplicar isso no nosso dia a dia. O primeiro grande segredo que você já viu nos nossos vídeos anteriores aqui, o primeiro grande segredo diz respeito a mexer-se, mexa-se naturalmente, diz respeito a manter-se ativo, conforme as nossas 5 atitudes lá, diz respeito à atividade física. O segundo grande segredo diz respeito a propósito, a saber qual a motivação para acordar todas as manhãs. E hoje nós temos então o terceiro segredo, e ele diz respeito, gente, talvez ao maior problema da sociedade moderna. Quem não sofre com as tensões do dia a dia, com a ansiedade, com a preocupação e com o estresse do dia a dia? E nós precisamos sim ter um antídoto, um antídoto para esse grande mal que é o estresse na nossa vida. Só para você ter uma ideia do papel do estresse na nossa saúde, praticamente qualquer doença crônica que você vai estudar, pode ser pressão alta, diabetes, câncer, obesidade, diversas outras doenças, as doenças relacionadas à parte mental, ansiedade, depressão, em todas essas doenças o estresse está envolvido de alguma forma. Talvez não sendo o causador principal, mas talvez um dos fatores de agravamento, de piora do tratamento, de piora da qualidade de vida do paciente, do indivíduo. Então, o estresse gera no nosso organismo, primeiro, um desequilíbrio hormonal. Então, os hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol, por exemplo, ele influencia diretamente nos outros hormônios, nos hormônios esteroidais, por exemplo, e modifica toda a nossa cascata hormonal. O estresse pode ser um gerador de inflamação crônica, e a gente sabe que o processo de inflamação é um dos processos relacionados ao envelhecimento também. Uma das teorias de envelhecimento diz respeito à inflamação crônica. Então, é sim o estresse um grande mal da nossa sociedade atual, da nossa cultura moderna, que é uma luta diária, essa correria do dia a dia em que todos nós vivemos. O estresse é um grande causador, é um grande problema então para a nossa sociedade. E qual é então o segredo das Blue Zones relacionado a isso? Um grande segredo deles chama-se desacelere. É isso aí, tira um pouquinho o pé do acelerador, desacelerar. E o que significa nas Blue Zones, nessas áreas de maior longevidade, o que significa desacelerar? Desacelerar, para alguns, pode ser aquela soneca depois do almoço. Para quem vive, por exemplo, em Okinawa, no Japão, e a cultura oriental tem muito disso, é tirar um momento, por exemplo, para fazer uma reverência aos antepassados, para relembrar dos antepassados. Pode ser o seu momento de desacelerar. Talvez os adventistas, que também são populações de boa longevidade em Loma Linda, nos Estados Unidos, para eles é um momento de oração. Então, você precisa encontrar a sua forma de desacelerar. E talvez aí desacelerar diz respeito principalmente a questões mentais. Hoje em dia, por exemplo, desacelerar pode ser alguma técnica de movimento meditativo, por exemplo. Então, uma sugestão pode ser yoga, pode ser tai chi chuan, qigong. A própria meditação, os diversos tipos de meditação são uma opção interessante para desacelerar. Uma técnica que eu utilizo muito, que eu gosto muito, é colocar o meu fone de ouvido, colocar no YouTube mesmo, canais de meditação
ou de sons de relaxamento e no final do dia utilizar esse som para dar uma baixada aí na adrenalina, acalmar um pouco o coração e conseguir preparar para uma boa noite de sono. Certo, gente? Então, lembre-se disso. O nosso primeiro segredo, mexa-se naturalmente. O segundo segredo, senso de propósito, saber o motivo para acordar todos os dias. E hoje, no vídeo de hoje, o terceiro segredo, desacelere, tá certo? Para você que está curtindo aí a nossa série de vídeos sobre os segredos da longevidade nas Blue Zones, compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e para que isso possa realmente fazer a diferença na vida de mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, hein? Até mais!